você tem que ficar muito atento, porque existem muitos golpes na praça. E tem até um ditado que diz, né? O golpe está aí, cai quem quer. Todo dia surge uma modalidade nova de golpes. E existe também essas modalidades no mundo espiritual, no que diz respeito à salvação. Existe o golpe também, que quer oferecer facilidades, porque quem é que cai no golpe? Quem são as vítimas dos golpes? São as pessoas que querem o dinheiro fácil, ou querem aquilo que tem um preço maior, ela quer mais barato, ela não quer pagar o preço que vale. Então, a usura dela, a ganância dela, os golpistas pegam as pessoas pela sua usura, pela sua ganância, e muitas vezes pela sua fragilidade, pelo seu desespero, pela sua necessidade, não é verdade? Tem muita gente que cai em golpes por questão do desespero que está vivendo, e oferecem para ela uma solução mágica, e ela acredita naquilo, e quando ela vai ver, era golpe, era um golpe, caiu num golpe. E com respeito à sua salvação, você também tem que estar atento a isso, aos golpes que estão aí. Por exemplo, o golpe da predestinação. O que é que diz o golpe da predestinação? Uma vez salvo, salvo para sempre. Nesse golpe, existem os predestinados para os céus e os predestinados para o inferno. E independente do que a pessoa faça, ela está condenada ou ela está salva. E quantas pessoas caem nesse golpe da predestinação? A salvação, ela é conquistada dia a dia. Eu estou salvo hoje, se eu estou bem com Deus hoje. Eu estarei salvo amanhã, se eu permanecer bem com Deus amanhã. Então, existe o golpe da graça. O que é que diz o golpe da graça? Cuidado com o golpe da graça. Eu não estou aqui desmerecendo a graça de Deus, não, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem das obras, mas é o dom de Deus. O que é que quer dizer graça? Favor não merecido. Nós não merecemos a salvação. E não há nada que nós possamos fazer que nos qualifique, que nos habilite, que nos dignifique a ser o templo do Espírito Santo. Não há obras de caridade que lhe dignifique, você fazer obras de caridade, você ser uma pessoa boa, você dar o troco certo, você ter um bom caráter. Isso não lhe torna digno. Não são essas coisas que lhe dignificam. É isso que quer dizer a graça. Que a única coisa que tornou possível a nossa salvação, a única coisa que torna possível o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, é o sacrifício que Jesus fez na cruz. É a entrega de Jesus na cruz. Não é pelos meus méritos, pelo meu merecimento. Não tem nada que eu possa fazer para merecer. Eu só tenho que crer em Jesus. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, aí sim está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Não porque foi predestinado à perdição, não, mas porque não creu, não quis, não se entregou. Mas o que é que prega o golpe da graça? É de que a pessoa pode viver uma vida desregrada, uma vida lavantê no pecado, pode fazer tudo o que ela quiser, tudo o que o coração pedir, que mesmo assim ela vai ser salva, que é pela graça, que ela não precisa viver em santidade, ela não precisa manter a comunhão com Deus. Então esse é o golpe que muita gente cai. É isso que o serviço de propaganda do inferno divulga, porque o inferno tem
o seu serviço de marketing. O serviço de marketing do inferno. Os marqueteiros do inferno trabalham pesado, 24 horas, divulgando essas ideias. De que não precisa sacrifício. De que Jesus já morreu na cruz. Que você não precisa, você pode ficar à vontade. Que Deus aceita todo mundo. Que Deus aceita de qualquer maneira. Que mesmo que a pessoa esteja em pecado, esteja no erro, que Deus é amor, que Deus é misericordioso e que no fim das contas todo mundo vai ser salvo. Mas não é isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, ele disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, ao reino dos céus, e poucos entrarão por ele. E espaçoso é o caminho, e larga a porta que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Então, é esse caminho espaçoso, é essa porta larga que o serviço de marketing do inferno tem divulgado. É golpe, e as pessoas estão indo nessa. Então você vê que a maioria das igrejas já não pregam mais contra o pecado. Os cultos são só de motivação. É só motivação. Os cultos é só emoção. É batuque, é cantoria, é show gospel, é artistas. É um show gospel, cheio de efeitos especiais, para despertar a emoção. Apelando para a emoção, apelando para o sentimento, mas pouco se ouve da palavra, pouco se lê a Bíblia, pouco se fala do pecado, não se condena o pecado, para não perder as pessoas, com medo de ofender as pessoas. Então já existe até igrejas inclusivas. A igreja inclusiva é aquela que aceita a pessoa do jeito que ela quiser ficar. Mas Jesus não disse: vinde como estáis, pastor. Vinde como estáis. Mas permanecer do mesmo jeito? Não tem como. Não tem como a pessoa ter um encontro com Deus e a vida dela não mudar. E o caráter dela não mudar. E o comportamento dela não mudar. Pode vir como está, mas vai ser transformado. Então existe a Bíblia inclusiva. Olha que ponto. Veja se nós não estamos no final dos tempos. Já tem a Bíblia inclusiva, aonde eles tiraram esses textos que condenam o pecado. Eles tiraram esses textos da Bíblia, assim, descaradamente. Tiraram os textos em que a Bíblia condena o pecado deles. Cuidado para você não cair no golpe, hein? Porque o golpe quer facilitar, quer mostrar um caminho fácil para o reino de Deus. E não é fácil. Não é fácil. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço, e somente os que se esforçam entrarão nele. Se você fizer uma busca na internet dos lugares mais difíceis de chegar, você vai encontrar lá vários lugares: cavernas, montanhas, picos, os lugares mais altos, as áreas mais protegidas. Está lá a área 51 nos Estados Unidos, está lá um celeiro que eles fizeram para guardar os grãos de todas as plantas que existem no mundo, para um eventual cataclisma global. Tem pessoas que elas fazem de tudo para tentar chegar naquele lugar. Você vê que para ver os destroços do Titanic, os bilionários pagaram milhões para entrar dentro daquele submersível, para querer chegar lá onde estão os destroços do Titanic, e morreram na aventura. Mas o serviço de marketing do inferno quer vender uma entrada no reino dos céus fácil. Não precisa fazer nada não. Então é disso que eu quero falar com você hoje: o sacrifício de viver pela graça. É mais difícil viver pela graça, que é pela fé, do que pela lei. Jesus falou aí, Mateus 5:27: ouviste o que foi dito
aos antigos, quer dizer, a lei de Moisés: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus facilitou ou dificultou mais? Porque na lei proíbe o adultério, o ato consumado. Jesus está falando, eu acrescento, eu vou além. Não precisa nem ter o ato, não. Se olhar com intenção, com desejo, já adulterou com ela. E aí? É mais fácil ou mais difícil? Facilitou ou dificultou? E aí entra a pornografia. Dentro do que Jesus está falando aqui, se a pessoa está lá vendo pornografia, ela tá se prostituindo, ela está adulterando com todas aquelas pessoas que ela está assistindo, porque está desejando aquelas pessoas. Então olha a graça, o que é. Mas o golpe não fala isso não. O golpe não prega isso não. Mas e Jesus acrescentou mais. Vamos lá no versículo 38. Mateus 5:38. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Então, na lei, se a pessoa lhe fazia o mal, você podia pagar na mesma moeda. Então, se bateram na lei, se batia na sua face, você podia dar outro, você podia devolver na hora. Quem matava pela espada, morria pela espada. Era olho por olho e dente por dente. Aí Jesus vem agora com a graça e diz: se alguém te bater na face, dá o outro lado. Não revida. Não resista àquele que quiser te fazer o mal. Se alguém vier te assaltar e pedir teu celular, é isso que Jesus está falando. Se alguém vier te assaltar e pedir teu celular, você dá o celular e oferece também o relógio. Vem cá, ô ladrão, você quer o relógio também? Não fica com vontade de pular no pescoço do ladrão, não. Oferece o relógio para ele. Oferece o tênis também. Não, seu ladrão, peraí. Leva esse tênis que é caro também. É fácil? É mais fácil ou mais difícil? É a graça. Pela graça sois salvos. É a graça. Mas ele vai mais. Ainda adiante ele diz no versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. É fácil? Você falar bem de quem está falando mal de você? Você amar quem te odeia? Você fazer o bem a quem está te fazendo mal? Você orar para Deus abençoar a pessoa que está te perseguindo, te maltratando, te pisando, te humilhando, e você, oh Jesus, abençoe a fulana, abençoe o fulano, ele me odeia, ele me faz tanto mal, Jesus, mas eu quero o bem dele, abençoe ele. É fácil? Pela lei você podia odiar o teu inimigo, praguejar teu inimigo. Pela graça Jesus manda amar o inimigo, para você ser filho do Pai que está nos céus, para você ter o reino de Deus dentro de você. Então cuidado com o golpe. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, falando da graça, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida, nova vida, vida de santidade, vida de comunhão com Deus. É esse o caminho do reino dos céus. Então não se iluda não, porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, os desejos da carne. A sua carne deseja o pecado. A nossa natureza, ela é inclinada para o pecado, para o engano, para a corrupção. Então, para você resistir os desejos da carne, para você não ceder aos desejos da sua carne, você tem que andar no Espírito. O Espírito Santo dentro de você, andando com você, dentro de você. Só tem um jeito: o Espírito Santo tem que estar dentro de você. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está dentro de você, então o Senhor Jesus, ele pensa com a sua cabeça. O que é o Espírito Santo dentro de você? É Deus pensando com a sua cabeça, ouvindo com os seus ouvidos, enxergando com os seus olhos, falando com a sua boca, tocando com as suas mãos, andando com as suas pernas, pulsando em cada batida do seu coração. É o reino de Deus dentro de você. Antes de você ir para o reino dos céus, o reino de Deus vem para dentro de você. E você começa a fazer, como diz o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, o reino de Deus vai estar dentro de mim. Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É o Espírito Santo reinando dentro de nós, governando a nossa vida, mesmo no meio desse mundo podre, sujo, corrupto. Ele nos guiando os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. Aí, quando nós fecharmos os olhos para essa vida, aí nós vamos abrir no reino dos céus. Aí nós vamos para o reino dos céus. E o passaporte é o Espírito Santo dentro de você. E uma vida de santidade. É o que Paulo está falando aqui. Por quê? Versículo 17. Por quê? Por que que você precisa andar com o Espírito Santo dentro de você? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então é uma luta diária, é diária, essa luta é todo dia, essa luta é a todo momento, para você não fazer o que a sua carne quer, que a sua carne deseja, se manter no Espírito, manter a sua comunhão com Deus. É luta. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo? Mas lembra do que a gente falou lá de Mateus 5. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, é mais difícil ainda do que a lei. E Paulo continua falando assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, que é prostituição, qualquer tipo de prostituição,
Todo tipo de prostituição. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher. Todo tipo de prostituição. Prostituição, que é fornicação. Impureza, a impureza moral. É isso aí, a sensualidade exacerbada, a pornografia, a impureza de lábios. Os lábios que vivem falando palavras torpes, palavras de baixo calão, palavras podres, palavras sujas. A impureza da mente, a mente que está sempre pensando em coisas imundas, sujas, podres. Está sempre cobiçando, está sempre a lascívia, que é a luxúria, que inclusive é um dos pecados capitais, a luxúria. Aquela pessoa que quer ostentar. Não basta ter, ela tem que mostrar que tem, ela tem que ostentar. Aquela pessoa vaidosa, muito egocêntrica, muito, sabe? A luxúria, a lascívia, a idolatria, mas não é só quem idolatra o santo A, o santo B, o santo C, que tem lá uma imagem. Também, a Bíblia condena a idolatria. Mas quantas pessoas têm os seus ídolos nesse mundo? O seu time de futebol. Tem gente que idolatra o seu time, idolatra o jogador A, o jogador B, o cantor, a atriz, o ator. Pessoas chamam mesmo de ídolo, meu ídolo. A mãe que idolatra o filho, a mulher que idolatra o marido. E por aí vai. Feitiçarias. Então, feitiçaria, pessoa que jogar carta, búzios, tarô, horóscopo, e lê a mão, e lê o pé, e vai na casa do pai fulano, da mãe ciclana, e faz um saravá aqui, e bota um trevo de 4 folhas de trás da orelha, uma ferradura de cavalo detrás da porta, um pé de coelho na riata da calça, uma figa no pescoço, uma pimenta no brinco, cheia de superstições, toda supersticiosa, inimizades. Então tem gente que é cheia de inimigo, não fala com o vizinho, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o primo, não fala com o cunhado, cheio de inimizade, cheio de inimigo, contendas, vive disseminando contenda. Tem gente que é assim, fica jogando um contra o outro, fofoqueiro, leve trás, pombo correio. Já ouviu esses termos? Cuidado, hein? Quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros também. Cuidado com os fofoqueiros, hein? Cuidado com as fofoqueiras. E cuidado, sobretudo, para você não se enquadrar como um fofoqueiro. Deus odeia. A Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. E qual é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Diz que fica jogando um contra o outro. Ciúmes. As pessoas ciumentas. Tem ciúmes. A mulher ciumenta, o marido ciumento, a mãe ciumenta. As pessoas são ciumentas. Tem gente que tem ciúme até dos amigos. Tem ciúmes até do cachorro. Tem ciúmes de tudo. Tem ciúmes do carro. Tem marido que se bater na mulher dele, ele não fala nada. Se a mulher chegar em casa e dizer, olha, me bateram ali, ele vai falar, você fez alguma coisa para merecer. Mas se riscar o carro dele, se relar a moto dele, meu amigo, sai de perto. Que ele tem uns ciúmes daquele carro, tem uns ciúmes daquela moto. Tem gente que tem ciúme da roupa. Se a irmã pegar a roupa da outra, o tempo fecha. Tem ciúmes das coisas. Pelejas, iras. Depois de ciúmes, o quê? Iras. Vive irada, aquela pessoa vive irada. Vive com aquela cara de ódio, parece que vai matar um a qualquer momento. Pelejas, dissensões. Você vê que tem gente aqui, falando em peleja, tem gente que ela é competitiva ao extremo. Ela parece todo dia que ela está numa batalha, numa peleja, ela tem que ganhar todas. Ela não aceita perder. Tem gente que não aceita perder, não aceita não como resposta, não aceita ser contrariada, porque ela está numa peleja. Tudo para ela é uma disputa. Ela disputa no trabalho, com os colegas de trabalho, ela disputa com os vizinhos, ela disputa com o marido, disputa com os filhos, disputa com os irmãos.
Todo lugar que ela vai, ela quer uma peleja, ela quer uma disputa. É competitiva ao extremo. Não aceita perder. Quando perde, fica irado, contrariado, causa dissensões. E ele vai. Heresias, a gente já citou, é o golpe, né? As heresias. Cuidado, muita heresia, muitas heresias. Se a gente for entrar nesse assunto aqui, ia precisar de uma outra mensagem, só para falar das heresias que existe hoje, dentro das igrejas, inclusive. São muitas heresias. Invejas, tem inveja do outro. Tem gente que tem inveja do testemunho do outro. Não consegue ficar feliz com o sucesso dos outros. Fica triste. Tem gente que quando sabe que o outro foi abençoado, que a outra foi abençoada, fica triste. Diz assim, era para ter sido eu. Não era para ter sido ela. Né? Ela está no meu lugar, quem deveria estar ali era eu. Eu tenho mais condição. O invejoso é orgulhoso, né? É o orgulho. Eu que deveria estar ali. Quem é essa fulaninha para estar ali? Quem é esse para estar ali? De onde veio esse daí? Quem é essa daí? Está fazendo o que aqui? O invejoso cobiça, fica cobiçando o que é dos outros, fica se comparando com os outros, fica olhando para a vida dos outros, se acha melhor do que os outros, se acha superior aos outros. Homicídios, e aqui entra naquele contexto, Jesus falou lá, depois você lê lá em Mateus 5, Jesus falou sobre isso, que aquele que odeia seu irmão será julgado como assassino, aquele que odeia o seu irmão será réu como assassino. Veja só como é o sacrifício de viver pela graça, pela fé. Aí vem mais, bebedices, glutonarias, até glutonaria. Bebedices, já sabe, né? O pessoal que gosta de tomar uma, não vive sem beber sua cervejinha, sua cachaçinha, não sai do bar. Bebedices, glutonarias, pessoa come com os olhos, né? Tem um ditado que fala que tem os olhos maior do que a barriga. Tem o olho maior do que a barriga, maior do que a boca. Às vezes já está saciado, mas quer comer mais, não, ainda cabe um pouquinho, passa até mal. Geralmente isso acontece quando a pessoa vai em algum lugar que ela vai comer de graça. Quando ela vai em algum lugar que a comida é do 0800, ela se sente na obrigação de comer o máximo possível. Geralmente ela come um pão, um pedacinho de bolo, um copinho de café, ela está satisfeita. Mas quando ela vai em algum lugar que a comida é inclusa, ela repete 3 vezes. Não, eu tenho que comer mais, eu tenho que comer mais. É até que hora o café? Até 11 horas. Não, só sai daqui 11 horas. Só sai daqui 11 horas. E ela come até o quê? Ela fica empanzinada. Ela fica, os dias seguintes, ela fica empanzinada. Ela fica passando mal. E ela fica falando, eu comi demais ontem. Ontem eu abusei. Glutonaria. A glutonaria é pecado. E aí Paulo diz assim, ó. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão entrar no reino de Deus. Não vão ser cheios do Espírito Santo aqui e não vão entrar no reino dos céus. Não serão salvos. É isso que Paulo está dizendo. Mas o serviço de propaganda do inferno não bota isso aqui não. Não fala disso aqui não. Tira isso aqui da Bíblia. E para terminar a lista, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo também reforçando o que disse, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? Os que não vivem pela fé. Está escrito, o meu justo viverá pela fé. Essa fé sacrificial aqui, ó, que Jesus disse, negue-se
a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Aí ele repete novamente no versículo 10: não erreis, nem os fornicadores, repetindo, né? Prostituição, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que são os pervertidos, que Sodoma era uma cidade pervertida. Sodoma estava tão pervertida que quando os anjos foram lá tirar Ló e a família dele de Sodoma, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló e eles queriam ter relação sexual com os anjos. Eles queriam abusar dos anjos, de tão pervertida que estava a cidade. Sodomia vem daqui, de Sodoma. A sodomia, o sadomasoquismo e todos esses incrementos que o mal vai colocando na cabeça do ser humano. Sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Está vendo? Avareza é amor ao quê? Ao dinheiro. O ladrão, pessoa que rouba, defrauda, desvia, faz desvio de dinheiro da empresa, do governo, dos outros. Dizem, né, que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião revela o ladrão. Revela o ladrão. Mas é a avareza, é o amor ao dinheiro. Está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então as pessoas se corrompendo, se vendendo, aceita propina, dá propina, enfim, por causa da avareza. Nem os avarentos, aí ele reforça, nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha aí, os maldizentes vivem murmurando. Tem gente que vive murmurando, acorda murmurando, vai dormir murmurando. Se chove, reclama, porque chove tanto. Meu Deus, é muita chuva, é o dilúvio, Senhor, de novo. Aí se está sol, se o sol está queimando, ela, meu Deus, é muito sol, é muito quente, é um sol para cada um. Vai pegar fogo o mundo? Tudo está ruim para a pessoa. Nada presta, nada está bom. Reclama de tudo, reclama do trabalho, vive reclamando do trabalho, reclama do chefe, reclama do vizinho, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama de tudo, tudo reclama, de tudo reclama. Vive se maldizendo, se lamentando, se lamuriando. Nem os maldizentes, não é isso? Nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Não vão entrar no reino de Deus. Não vão receber o Espírito Santo e nem vão entrar no reino dos céus. Essa é a verdade. E para concluir, Paulo diz assim, ó, é o que alguns têm sido. Alguns têm sido assim. E se você que está ouvindo essa palavra, você se enquadra nesse alguns, então você tem que se arrepender. Se você quer ir para os céus, você tem que se arrepender. E tem que acontecer com você o que ele diz aqui, que já aconteceu com muitos. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Então tem que se lavar. Você tem que se lavar no sangue de Jesus. Você tem que se lavar ali, ó, no batismo, que como Paulo falou lá em Romanos 6, é o sepultamento da velha criatura. Arrependeu-se sinceramente da vida que vivia, da vida de pecado, da vida podre, da vida suja. Eu quero me batizar. É você que tem que procurar o batismo. Ninguém tem que ficar em cima de você, ó, você tem que batizar. Você já batizou? Tu não vai se batizar não? Não é o pastor que tem que ficar fazendo campanhas de batismo, não. É você foi tocado, você sentiu o peso do seu pecado, você sentiu nojo do seu pecado, você se arrependeu sinceramente. Você procura o pastor e fala, pastor, eu quero me batizar. Eu não quero mais viver essa vida podre desse mundo. Eu quero me lavar, eu quero me limpar,
Eu quero sepultar a velha criatura. Arrependimento, batismo nas águas. Aí ele diz: mas haveis sido santificados. A santificação, uma vida de santificação. Você vai se santificar na oração, na meditação diária na palavra de Deus, na busca constante ali ao Espírito Santo, vivendo em temor, longe do que não presta, se afastar das más amizades, deixar de frequentar os lugares que você frequentava, vir mais à igreja nos cultos de domingo, de quarta, buscando, se santificando. Sem santificação, está escrito, ninguém verá a Deus. Porque Ele é santo. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. O Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Eu santifico o nome de Deus na minha vida quando eu vivo em santidade, quando eu ando em espírito. Quando eu ando em espírito, eu estou andando em santidade. Haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O justo viverá pela fé. Então é de fé em fé, comunhão com Deus, vida de sacrifício, de renúncia diária pelo reino dos céus. Aí você está certo da sua salvação. Então não caia no golpe, não caia na mentira, no engodo do diabo. E se você está me ouvindo e você diz assim: pastor, eu me enquadro nesse grupo aí dos que já foram lavados. Eu já fui lavado, graças a Deus, eu já fui lavado, eu já fui purificado, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu me arrependi sinceramente, eu já me batizei nas águas, eu tenho buscado viver em santidade, eu tenho me santificado, vivendo uma vida de oração, de meditação, temor, obediência à palavra de Deus, perseverança, fé. Eu fui justificado no sangue de Jesus, eu estou bem. Cuide-se, porque você está bem hoje, mas você vai ter que permanecer bem amanhã. E se você não morrer, Jesus não voltar depois de amanhã, e semana que vem, e mês que vem, e ano que vem, até você morrer ou até Jesus voltar, você vai ter que viver assim. Não tem férias. Não tem férias do Espírito Santo, não tem férias de Deus, não tem como tirar férias de Deus. Você vai ter que sustentar essa comunhão com Ele até o fim. Mantenha-se bem. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo estejam bem. Mantenha-se bem, mantenha-se limpo, não se suje. Não volte a se revolver na lama do pecado de onde Deus lhe tirou. Não volte para o lugar que você orou para Deus te tirar de lá. Não volte para o mundo. Não se deixe iludir. Não se deixe persuadir pelas propagandas, pelas fake news que o diabo tem espalhado nesse mundo. Vigie. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa.